complexas que isso, né? Então, mais do que um uso de tecnologia, com a tecnologia usada na mediação de processos pedagógicos, a gente tem uma proposta que se estrutura, né, e que altera a relação docente-discente, né, altera o sentido e a finalidade do trabalho do professor e da professora, né, que dá espacialidade e temporalidade ao processo educativo, que é diferente do que a gente tinha antes, né, que implica numa dada forma de sociabilidade no interior desse processo educativo e que altera também a relação e a aplicabilidade que a gente tem com o conhecimento ou com o saber, né? Então, é um projeto, né? É um projeto. Claro que ele vai ter diferenças entre as instituições, né? Algumas vão ter, sei lá, elementos mais fortes do que outras, etc., mas, na sua essência, o EAD representa um projeto para a educação e um projeto que eu acho que a gente tem que submeter à crítica. O segundo destaque são as justificativas que são dadas desde lá atrás, do período em que eu participei dessa experiência, como que sustentaram esse processo de expansão, né? Uma delas dizia que o uso das tecnologias da informação e da comunicação, elas permitem ou permitiriam que a educação chegasse a lugares onde as universidades ou as escolas não chegassem presencialmente, né? Isso é uma meia verdade, né? Porque e aí com isso se possibilitaria levar a educação de qualidade para essas localidades. É uma meia verdade, né? É uma meia verdade porque de fato em alguns lugares que não existiam campi de universidade se pôde chegar com um polo ou com alguma estrutura mais menos complexa do que o campus de uma universidade, né? Mas por outro lado, não necessariamente isso era sinônimo de qualidade e tampouco a gente conseguia chegar de fato às pessoas mais pobres da sociedade, tal qual a pandemia tem demonstrado nesse contexto. É muito curioso que no contexto em que se instaura o ensino remoto para praticamente todo mundo, onde se aderiu ao ensino remoto, pula para tudo que é lado todas as contradições das desigualdades sociais expressas de uma maneira bastante complicada, né? Porque não é uma questão só de ter acesso à internet, né? Muitos lugares, primeiro a internet nem chega, em outros lugares, quando chega, as pessoas sequer têm aparelho compatível para poder estudar à distância. No máximo, a maioria das pessoas tem um celular. Muitas vezes esse celular sequer é adequado para o acesso à internet, e se muitas vezes não suporta a quantidade de dados que se tem que transitar naquele aparelho para que se tenha acesso a determinados produtos. Então, assim, há um conjunto de questões estruturais no país, de desigualdade, que por si só já desmontam um pouco ou fragilizam essa justificativa. Uma outra justificativa para a expansão era e é usada até hoje, é a questão da falta de tempo das pessoas, né? De que as pessoas estariam com menos tempo em função do trabalho, da família, para se dedicar aos estudos, e que, por isso, seria necessário flexibilizar o acesso ao ensino superior para formar massivamente para o mercado de trabalho, porque, afinal de contas, o mundo tinha mudado e as pessoas tinham que estudar mais, ter uma maior escolaridade para poder ingressar no mercado de trabalho e suprir com as necessidades das empresas de absorção de força de trabalho. Né? Essa questão também precisa ser submetida à crítica, né? Porque, na verdade, não são as pessoas que não têm tempo, né? Mas os processos de precarização do trabalho que roubaram o tempo das pessoas cada vez mais. Né? Ou seja, as pessoas, ao flexibilizar o trabalho, as pessoas trabalham e estão submetidas a horários que não necessariamente elas conseguem ir para a sala de aula, poder fazer um curso, né? E mais, né? A própria natureza dos cursos acabou mudando, né? As pessoas passaram a fazer cursos para poder se manter no mercado de trabalho. Ou seja, o sentido de estar na universidade também foi alterado por uma determinação do mercado e não da universidade. Um terceiro destaque que eu queria fazer de justificativa é de cunho mais pedagógico, entre aspas, né? A ideia de que as tecnologias digitais, ou as TICs, né, da informação e comunicação, contribuiriam para a gente superar modelos conteudistas. Eu escutei bastante isso ao longo desses anos todos, li bastante sobre isso, nos quais
tudo era, de alguma forma, previsto antes e aplicado de maneira homogênea para todo mundo, de forma convencional, etc. E no lugar dessa ideia de uma pedagogia que fosse conteudista, uma metodologia ativa, que estava aí para inovar processos de ensino-aprendizagem, tornando esses processos mais ativos, que iam possibilitar que os estudantes pudessem exercitar sua autonomia, porque, afinal de contas, eles eram mais autônomos agora, de que o ambiente... Nossa, eu participei de tantas reuniões bem cansativas que diziam dessa autonomia do estudante, que a gente também precisa problematizar que a autonomia é essa, né, de que os professores que estavam acostumados a repetir fórmulas, que eles precisam se abrir, etc. Muitas palestras de formação docente dizendo essas coisas, e eu lembro da minha sensação e da sensação dos meus colegas perguntando onde estava aquele aluno que estava ali sendo construído como da geração Y, Z, não sei das quantas, e que a gente tinha que se adaptar a essa nova geração. Então, há um discurso, né, pedagógico, né, ancorado numa determinada perspectiva, que vai montando uma estrutura para o EAD, né? Então, as fragilidades são muitas, né? Porque, na verdade, a questão que está aí é que a essência do projeto EAD, e eu entendo que tem diferenças, uma ou outra universidade pode aplicar alguma coisa mais interessante, mas enquanto essência, enquanto projeto dominante, hegemônico, né, é a massificação e a padronização do ensino, né? É muito curioso, porque se fala do professor conteudista, né? Do professor que tem tudo pronto antes, né? Etc., que, aliás, é uma redução enorme em relação ao que são as concepções de ensino-aprendizagem que existem, enfim, reduz tudo a como se fosse uma tal de uma educação bancária, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não é, né? Então, a essência é a massificação e a padronização, as tecnologias, né, como modos de fazer, né, na verdade, aí aparecem como uma salvação de tudo, né, como algo que é quase um agente de transformação, quando a gente sabe que, na verdade, elas não podem ser vistas dissociadas do projeto educacional, enfim, e essas questões como a noção de autonomia e descentramento do professor que estão colocadas aí, que, no meu entendimento, obedecem a elementos desse projeto que eu quero ver mais adiante. Então, a gente precisa, na minha opinião, conhecer um pouco sobre isso. Qual que é o cenário dessa situação hoje em dia, para a gente ter uma ideia? A gente tem vários conglomerados atuando na educação, que são empresas, né, empresas com pé muito firme no capital financeiro, né? A Croton é uma delas. Em 2017, uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo dava conta de que a Croton tinha algo em torno de 850 mil matrículas naquele ano no Brasil de alunos em EAD. Em segundo lugar ficava a Estácio, com 441 mil, quase 442 mil matrículas. Enfim, o EAD tinha um público bastante grande, né? Óbvio que isso tem uma série de outros detalhes que eu não vou entrar aqui porque não é o objetivo, tem muita evasão, etc., mas era um número bastante grande sendo atraído por essas empresas, com mensalidades bastante baixas, né? O que atraía a massificação do ingresso nelas, e com um segredo, né? Que nem sempre aparecia para todo mundo, né? Mensalidades baixas implicavam em alguma relação precária de trabalho, ou em muitas relações precarizadas de trabalho com seus professores. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, a EAD avançou de uma maneira impressionante nos anos 2000 no ensino superior, e agora tenta avançar, e eu acho que esse espaço da pandemia é visto como uma oportunidade para essas corporações no ensino básico, né? Seja oferecendo infraestrutura, né? Mas também olhando para esse mercado da educação básica como um mercado que é enorme, que envolve uma quantidade enorme de estudantes e de estabelecimentos de ensino, tanto públicos como privados, são milhares de escolas, investimento em conteúdo, porque é muito curioso, porque o conteúdo é bastante padronizado, no geral, nessas grandes corporações. Então, produção de material didático, mesmo que diferenciado para essas escolas todas, oferta de plataformas, etc.,
formação de professores, esse pessoal oferece bastante formação de professores, né, e uma formação bastante ligada a um ideário que nem sempre é explícito, mas está implícito, inclusive, nos nomes que vão sendo escolhidos para cada elemento desse ambiente, dessa prática docente no EAD, e promoção de atividades em contraturno, enfim, um cenário aberto aí de possibilidades de investimento que eu imagino que a gente sabe, né, que já está sendo aproveitado nesse momento e que tende a se ampliar no ano que vem. Né? Bom, quais problemas, então, esse processo gera? Eu estou defendendo aqui a ideia, e quero compartilhar com vocês, de que o processo de expansão do EAD, ele, longe dessas justificativas todas que eu mencionei ali no começo, ele tem uma essência mais complexa e nem sempre tão aparente. A primeira delas é que a expansão do EAD é parte dos processos de reestruturação produtiva, ou seja, de reorganização do trabalho e da produção, que estão em curso no mundo nos anos 80, 90, então até hoje, obviamente, mas aí tem um impulso, aqui no Brasil mais nos anos 90, é parte do processo de reestruturação produtiva e de avanço do neoliberalismo. Então, no geral, esses projetos chegam no bojo desses dois fenômenos e são parte desses fenômenos que estão ali entrelaçados, né? A globalização financeira, a ascensão do neoliberalismo, os processos de reorganização do trabalho e da produção. Então, é aí que há um avanço considerável de novos modelos de gestão que são incorporados nos locais de trabalho, que se assemelham em grande medida a alguns modelos chamados pedagógicos desenvolvidos no interior da educação à distância. Então, parte significativa das metodologias que prevalecem no EAD guardam muita afinidade com os sistemas de gestão da empresa. Como eu estudo isso, né, eu esqueci de falar no começo, eu sou uma socióloga do trabalho, então as minhas pesquisas estão muito voltadas a entender esses processos, as mudanças no mundo do trabalho, eu bato os olhos nessas nomenclaturas todas, nesses procedimentos todos que as metodologias do EAD propõem, e eu consigo ver muito nitidamente, né, os processos vivenciados no interior dos locais de trabalho pelas grandes corporações. Aliás, não é à toa, né, que um grupo de gestores acabou ganhando muito espaço na educação no último período. Né? Então, algumas expressões vão sendo incorporadas, né? Modelos pedagógicos virtuais, né? Desenhos instrucionais, produtos educacionais, né? Metodologias dos 5 passos ou de outra nomenclatura desse tipo, né? Etc. Né? Ou seja, a educação foi se convertendo num campo de atuação da gestão empresarial. Né? E quem está na rede pública de ensino, no ensino básico, eu converso sempre com os professores, tenho ligação forte com eles, até por conta da minha atuação como pesquisadora e como socióloga, o tempo todo falam dessas histórias, né? Ou seja, que o problema da educação é quase que um problema de gestão. Né? Se está bem gerido, então a educação vai. Né? E as metodologias da gestão flexível, da fábrica enxuta, ganham peso no interior da educação cada vez mais e são parte integrante do projeto EAD. Então, essas expressões todas são expressões que, aparentemente, nem sempre as pessoas sacam a essência delas, elas parecem bastante simplificadoras, etc., fáceis de memorizar, mas são expressões cheias de sentido, né? Cheias de sentido, né? É um desenho instrucional que se desdobra num desenho de produtos educacionais, que busca que se baseia na organização de conteúdos e na etapa do desenvolvimento desses conteúdos, que estabelecem para cada etapa uma forma de checagem para se identificar qual foi a efetividade do que foi feito e propor soluções possíveis para as falhas. Né? Ou seja, são muitas afinidades com a concepção de melhorias contínuas aplicada aos processos produtivos na empresa, e que tem um profundo diálogo com os princípios do desperdício zero, da produção flexível, do toyotismo. Né? É muito sutil, né? Nem sempre os professores e as pessoas que estão envolvidas com isso percebem, né? Mas alguns acham até ótimo, né? Porque é tão bem... Esse é um manualzinho, né, o que tem que ser feito para dar certo, né? Mas a proposta de educação que a gente defende, pelo menos aqui eu defendo, não tem nada a ver com desperdício zero ou coisas desse tipo, né?
O erro, para nós, é um elemento essencial no processo de construção do conhecimento, né? E é um projeto que está adequado à temporalidade do mercado, né? A flexibilização do tempo de estudo, né? Porque em tempos de trabalho flexível se impõe a educação flexibilizada, né? E, obviamente, que o trabalho flexível, a educação flexibilizada tem repercussão bastante intensa entre estudantes, mas também no corpo docente, nas formas de se planejar o ensino e de se lidar com a relação ensino-aprendizagem. Então, o EAD, né, pelas características do projeto, se estrutura a partir de menos horas de aula, por exemplo, efetiva, e mais horas de estudo. Até porque você ter a mesma carga horária, 20 horas de aula, por exemplo, de carga horária de uma semana, gravadas num vídeo, é uma coisa sem efetividade, não funciona com as pessoas. Veja como é interessante, né, como as coisas vão se organizando de uma maneira sutil. Então, se tem que ter mais tempo de planejamento de estudo do que de contato com o professor, surge, então, a ideia para dar sustentação, né, de uma suposta autonomia do estudante, porque isso justifica a forma de organizar o tempo de estudo, né? A tecnologia acaba aparecendo aí como um agente que é capaz de solucionar problemas profundos da educação brasileira, ou seja, resolver todos os gargalos que a gente tem, né? A formação oferecida, ela é voltada para criar um conjunto de habilidades e competências médias, né, que são requeridas para que esses indivíduos possam se inserir nesse novo e precário mundo do trabalho, né? Então, é muito interessante fazer o exercício de olhar criticamente para esse processo todo e depois ir lá para a proposta das bases nacionais comum, da base nacional comum curricular, né? E ver como as coisas vão batendo, né? Como a ideia das habilidades e competências estão ali construídas, né? Como essas habilidades e competências estão voltadas, ainda que se negue o tempo todo, né? Meramente para inserção dentro no mercado de trabalho, né? Como ela vai ampliar desigualdades ao invés de diminuí-las, né? Então, uma dada forma de massificação do ensino, né? Por que eu digo que é uma dada forma de massificação do ensino? Porque eu não tenho nada contra massificar o acesso à universidade, muito pelo contrário, né? A gente defende a educação como um bem comum, né? A nossa crítica aqui é a essa forma de massificação e é o que ela traz consigo, né? Ou seja, a gente deve ficar atento, porque a gente está falando de massificação com finalidades bem definidas, né? Ou seja, atender demandas de inserção no mercado de trabalho em profissões, na maioria dos casos, de baixa valorização social. Ontem, eu não sei se a Suzy já dizia, mencionava, eu acho que a Suzy, de que alguns cursos sequer aceitam a experiência do EAD, né? Aliás, a massificação para os setores mais pobres, né? Fazê-lo com rapidez, né? Os cursos rápidos, né? Porque o tempo do mercado é o tempo rápido, não é o tempo que a gente defende para a formação, né? Privilegiar um tipo de conhecimento, aquele conhecimento que tem aplicabilidade imediata, é muito interessante, né? Porque as ciências sociais nos projetos pedagógicos do ensino médio, elas viraram ciências sociais aplicadas, né? Elas perderam a base que não seja aplicada delas, né? E assim vai, né? Ofertar educação de baixo custo, né? Com uma qualidade muitas vezes questionável, né? Mas com alta lucratividade para essas corporações de ensino, né? Então, o ensino superior ele entra aí numa condição de muita fragilidade, porque vocês devem lembrar que quando a gente discute essa situação todo, a gente está discutindo ela em meio a um contexto de avanço do neoliberalismo, de uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 95, que limita e que cria um teto de gastos com o serviço público, e que, com um projeto para a educação superior que chama Futuras, né, e que o EAD entra como uma solução para baratear custos nesse contexto da educação pública. Que impacto isso tem no ofício docente, que era uma das questões que eu tinha ficado de abordar aqui, né? O trabalho docente como ofício, ele passa, então, eu vou acelerar aqui para acabar logo, para vocês poderem falar. O trabalho docente, como ofício, ele passa a ser desmontado, porque ele não cabe num projeto desse, né? Ou seja, promover ensino massificado, com uso de tecnologias
da comunicação e da informação de forma voltadas, né, com um objetivo, com a finalidade de acentuar processos de flexibilização de oferta, mas padronizado quanto às finalidades de formação de força de trabalho, atinge fortemente a organização do trabalho docente e os sentidos e finalidades desse trabalho docente. O EAD, ele institui, no interior do trabalho docente, uma nova divisão social do trabalho. Isso não é um elemento qualquer. Eu peço que vocês prestem atenção a essa questão, porque parece uma bobagem, mas é o caminho do esvaziamento da atividade docente enquanto ofício, enquanto um saber fazer que requer determinada formação e habilidade, né, que vai se destituindo delas aí, na medida em que você cria a figura do professor, que é o professor principal, o conteudista, né? É contraditório, né, que se fala do conteudismo, mas o nome professor é esse, né? O conteudista, na maioria das instituições. Um professor auxiliar, ou um professor tutor, que vem numa hierarquia inferior a ele, abaixo, né? E uma tutoria ou monitoria que vem ali. Ou seja, se cria uma divisão do trabalho docente, se fragmenta ele em pelo menos 3 escalas aí de atuação, onde você vai dividindo esse trabalho em determinadas esferas de atuação no interior do EAD. E como que essa divisão do trabalho vai se impondo, né? Ela consegue se impor de alguma forma com facilidade, porque como o uso que é feito das tecnologias da comunicação favorecem a massificação, a flexibilização e a padronização dos procedimentos, ela acaba criando salas de aula que vão além das limitações do espaço físico que uma sala de aula tem nas universidades presenciais, no ensino presencial. Por exemplo, a gente tem dificuldade, eu já vi isso acontecer, né, e não só em uma universidade, em mais de uma em que eu tive, e se querer encher de 120 alunos numa sala de aula e não se conseguir fazer isso, por quê? Porque não tinha espaço físico para se fazer esse tipo de mudança. No EAD é possível, porque com uma sala virtual você pode ter ali milhares de pessoas participando daquela sala virtual. Então, se criam condições objetivas em que você pode colocar uma quantidade de pessoas muito grande por turno, se juntar cursos e turmas, passam a ser as disciplinas que supostamente são comuns, passam a ser oferecidas nacionalmente para milhares de pessoas, quando não nacionalmente para a universidade inteira, para aquele campus inteiro, enfim, né, algumas experiências bastante interessantes, como, por exemplo, metodologia da pesquisa, né, que alguém achou que é igual em todos os cursos, né, e passou em instituições que eu conheço a oferecer a mesma aula para todos os cursos, porque supostamente é a mesma disciplina, né? Recentemente, uma dessas instituições grandes fechou a sua atuação no Paraná, porque todas as aulas ofertadas nacionalmente passaram a ser produzidas em São Paulo, e assim vai, né? Então, salas com esse tamanho inviabilizam o ofício docente, no seu sentido pleno, né? Porque surgem a partir daí, demandam a partir daí, de que se tenham outros tipos de trabalhadores da educação envolvidos nesse processo, né? Que são os auxiliares, os tutores, os monitores, né? E aí a alienação do trabalho se acentua, né? O professor já não se reconhece no seu ofício. Que repercussões isso vai ter nesse trabalho docente? Muitas, né? Atividade fragmentada, né? Acentuação da produtividade e intensidade do trabalho, fim das fronteiras, definitivamente, o professor já não tem muita fronteira em relação a isso, né? Mas mais ainda entre o ambiente de trabalho e o ambiente doméstico, exposição do docente, né, em ambiente propício à censura e à perseguição, né? Se a gente levar em consideração a conjuntura que a gente atravessa, né? Imposição de controle do conteúdo, das práticas educacionais, né? Aulas e atividades comuns, eles acabam sendo feitas numa linha de produção. Eu lembro que a primeira universidade que eu trabalhei, antes da Unesp, se criou uma estrutura de aula que os professores tinham que aplicar uma prova que era igual, era padronizada para todos os campos da universidade, né? Isso amarrava todo o conteúdo que a gente tinha que dar, porque, afinal de contas, a prova era igual. Então, como você podia criar algo diferente ou fugir daquele roteiro que tinha sido pré-estabelecido ali?
Então, quando você cria esse tipo de instrumento, né, você destitui o trabalho do professor do seu sentido, né? Ruptura da privacidade das relações interpessoais estabelecidas em sala de aula, né? Escalonamento de salários, porque essa hierarquia também impulsiona uma redução salarial para o corpo docente, incorporação de novas atribuições ao trabalho docente, como alimentar e gerenciar ambiente virtual, produzir vídeo, etc, etc, etc. Se a gente pensar em outras repercussões, e a gente tem visto isso cada vez mais, é o aumento do desemprego estrutural entre os professores, né? E, obviamente, que com o aumento do desemprego estrutural entre os professores, o rebaixamento salarial e o rebaixamento de direitos e a desvalorização da profissão, né? As repercussões disso não têm a ver só com questão corporativa de defesa dos direitos do professor. Quando você altera o sentido da atividade docente, quando você altera o ofício do professor, você incide numa relação, né? Numa relação de ensino e aprendizagem, numa relação desse professor com o aluno, com a escola, com a comunidade acadêmica. E, portanto, você altera o sentido da educação. O projeto EAD, por isso eu estou chamando de projeto EAD, ele tende a incidir no projeto de educação, né? Naquele projeto que eu dizia anteriormente, ou seja, o ataque ao ofício docente é parte do desmonte do projeto, de um projeto de educação pública, gratuita, para todos e todas, né? Crítica, emancipatória, né? Sistematizando, eu acho que já estou terminando, essa questão da educação e o ofício docente, o que eu quero dizer é que essa nova divisão do trabalho docente incide, portanto, na concepção da educação, né, institui novas formas de relação docente-discente, tem repercussões nas concepções e formas assumidas no processo de ensino-aprendizagem, a relação com o saber, que é uma relação que articula esses dois grupos essenciais no ambiente escolar, que são os professores e estudantes, é alterada, né? O EAD cria espacialidades, temporalidades e sociabilidades novas, né? E a gente precisa questionar, né, sobre o quanto essas podem contribuir para acentuar ou não as desigualdades, né? 3 questões a mais só, eu já vou parar por aqui, né? A docência, ela exercida como ofício, funciona como uma barreira para instrumentalização da educação, né? Por isso que ela precisa ser destruída, né? Não tem a ver com o fato de que os professores não são criativos, não sabem usar tecnologia ou coisa do estilo, né? Não é esse o problema, né? Essa docência que os professores exercem, com todos os problemas que possam ter, que faz parte que tenham, ela jamais deixou de ser ativa, porque todo processo educativo é necessariamente um processo ativo, certo? Então, se criou um nome para desqualificar uma atividade docente e o que se propõe no lugar não tem a ver com outra coisa que não está explícita, né? Está implícita, né? O contexto da economia de dados... Dá meu copo aí. Que é o assunto que o Sérgio Amadeu vai tratar amanhã, né? Ele também gera algumas questões diferentes, né? Que é o controle algoritmo e a inteligência artificial, né? Então, assim, como que fica a questão da autonomia docente no meio e do próprio do pensamento crítico, né? Num contexto de uma economia de controle de dados? Enfim, são essas questões que eu queria colocar para que a gente pudesse conversar hoje. Não sei se dei conta de colocar a quantidade de questões que envolvem esse processo, mas fico à disposição de vocês. Lucy, obrigada, muito obrigada pela sua fala. Já estão surgindo aqui algumas perguntas, tá? Eu vou tentar colocar aqui algumas. A Ivete está perguntando, está falando aqui, muitos cursos de universidades privadas na modalidade EAD oferecem cursos 100% à distância, de forma assíncrona. Os cursos de pedagogia são os mais procurados, consequentemente, mais oferecidos nesse formato. Quais podem ser as consequências na prática escolar desses professores, considerando, por exemplo, a alfabetização?
Já comenta? É isso? Você pode Tem comentar? mais alguma? Não. Ainda não surgiu. Eu vou ver se o pessoal se anima. Quem quiser também, gente, se inscrever no chat para fazer oralmente, por favor, se inscreva. Já surgiu agora uma da Júlia. Você quer que eu Vamos apresente lá. as duas? Tá. A Júlia Ferrazano está falando aqui como fugir dessa ideia de autonomia neoliberal. O que é de fato autonomia para a senhora, professora? Tá bom. Olha só, primeiro é muito engraçado, curioso, né? Como que os cursos que acabaram tendo maior, já pus. Os cursos que acabaram entrando num primeiro momento com maior força no ensino à distância foram os cursos de licenciatura, foram os cursos de formação de professores, né? E, no geral, os que têm tido mais entrada mais rapidamente são os cursos com maior valorização profissional, né? São carreiras com maior valorização, carreiras destinadas aos segmentos mais pobres da população, né? Vejam que há aí uma seletividade, né, em relação a onde esses cursos acabam tendo mais força e como a gente acaba reproduzindo desigualdades, né? A pergunta que eu faço quando você diz como a gente vai formar professores para a educação infantil ou para qualquer nível da educação, eu entendo, porque você está pensando na alfabetização, né, à distância, né? Eu te pergunto, te respondo com uma pergunta, né? Como que a gente conseguiria formar médicos ou outro tipo de profissional, né, sem o contato direto com as pessoas, né? A natureza da formação é a mesma, né? O que acontece aí é que o lugar onde é posto a formação de professor no país é um lugar de desvalorização. Então, tudo pode, né? Na educação infantil, tudo pode nas licenciaturas, mas em outros cursos, não, né? Em cursos mais valorizados socialmente, mais elitizados, aí não. Aí é essencial o componente presencial. É impossível você formar um bom professor para qualquer nível do ensino se esse professor não convive com o aluno, né? Processo de ensino, aprendizagem é um processo de convívio, de troca, inclusive de estar junto, de olhar no olho, de perceber no outro, de interagir, né? É esse o processo essencial de formação humana, né? E a base da formação nas áreas da licenciatura é a base da formação humana, né? Então, é impossível fazer isso. Mas, pasmem, né? Eu acho que vocês já devem saber que agora, no período da pandemia, veio, inclusive, um parecer do Conselho Nacional de Educação sugerindo que a gente mantivesse os estágios nos cursos de licenciatura, aproveitando o momento para já formar esses professores que estão fazendo licenciatura já no ensino à distância, porque é onde eles vão atuar daqui para frente. Né? Esse é o conteúdo do parecer, de um dos pareceres que a gente recebeu agora nesse contexto de pandêmico. Né? A outra questão era a Júlia, né, de como fugir dessa lógica, né, o liberal, né, da formação. Agora até me perdi, não anotei. De autonomia. De autonomia. Né? A essência da educação é a essência da educação para formar para o senso crítico. Né? É a constituição da capacidade crítica das pessoas. Né? A capacidade crítica só pode se constituir no confronto de ideias, né? No confronto de práticas, com a praxis, né? Ou seja, uma forma de atuar que contemple o pensar e o fazer, né? De que essas duas coisas não estejam separadas no sentido da constituição desse ser humano como ser humano, né? No convívio com os outros. As pessoas se formam como seres humanos no mundo com o outro, né? Enfim, não é possível construir uma educação que tenha algum sentido emancipatório se a gente não constrói essa educação fundada numa capacidade crítica, né, de submeter a experiência diária, a experiência cotidiana à crítica e juntos projetar outras possibilidades de vida. Né? O EAD e o neoliberalismo, né, o EAD como parte de um projeto neoliberal, né, cerceiam essa capacidade porque o objetivo aí é formar para o mercado, né? É formar o trabalhador precarizado, né? O empreendedor. Né? É só olhar o currículo do ensino médio, né? Como o empreendedorismo ganha um espaço enorme lá,
camuflado numa história de projeto de vida, né? O projeto de vida humano, ele envolve o trabalho, sem dúvida nenhuma, né? Até porque o trabalho tem centralidade na sociedade. Mas a vida humana não se resume ao trabalho, ela vai além do trabalho, né? Ela extrapola todos os limites do ato de trabalhar, né? Ela é uma vida bem mais rica que isso. E a escola, a educação, não tem que estar subordinada aos imperativos do mercado de trabalho, né? O papel dela é outro. A gente tem mais uma pergunta aqui do Vinícius, e a Suzy se inscreveu. Eu vou ler a do Vinícius, tá, Luci? Como vocês analisam o papel da UAB e da Univesp como expansão do ensino público no formato EAD? Então, uma pergunta bem interessante aí do Vinícius, né, sobre alguns projetos na universidade pública aí relacionados a EAD. E a Suzy, a gente também pode ouvir a pergunta da Suzy? Sim. Tá. Eu ia perguntar também, Lu, pedir, na verdade, para você falar um pouquinho sobre a UAB. Eu sei que é uma questão que também que você pensa bastante sobre isso, né? Principalmente em relação às relações de trabalho. E a outra questão é em relação a como que o discurso do EAD, ele guarda uma espécie de mito em torno da técnica. Eu acho que, não sei nem se é mito ou se é uma espécie de mística, e eu tenho sentido que, nesse momento da quarentena, parece que isso se tornou um pouco maior do que era antes, de ver comunidades docentes inteiras se submetendo. Eu tenho sentido bastante grupos de professores achando que vão encontrar algum saber escondido nessas formações, de alguma coisa que vai resolver, como você disse, né, as questões da educação. Mas me parece que há uma crença, né, de que eu preciso encontrar estes saberes porque eu não sei, e é isso que vai dar sentido, né, ao que eu estou fazendo. A gente viu isso durante muito tempo, eu e você já vimos, mas parece que agora, na pandemia, isso está tendo um sentido um pouco diferente, talvez por conta do isolamento. Eu vejo uma espécie de engrandecimento de alguns instrumentos de comunicação que eu não imaginava que seriam engrandecidos numa perspectiva educacional, como, por exemplo, o WhatsApp. Eu não tive nenhuma atividade síncrona, mas nós nos comunicamos por WhatsApp, foi ótimo, deu super certo. Então, eu estou tentando entender um pouco como que é esse novo olhar, né, em relação a essas tecnologias de comunicação por conta da pandemia, né, dessa situação que a gente está vivendo. É mais para você comentar mesmo. Tá. Eu acho que começar pela da Suzy, depois eu vou para que o Vinícius colocou. Eu acho que tem algumas questões aí, né? Primeiro, há uma insegurança que é natural, né, das pessoas, né? Uma parte delas deu aula o tempo todo de uma determinada forma e há uma segurança de agora ter que usar um ambiente virtual então eu entendo que uma parcela das pessoas estão inseguras e, portanto, vão atrás de tentar entender como funcionam esses ambientes, como funcionam essas novas formas que estão postas aí para serem utilizadas, que requerem compreender determinados processos, etc. Então, a insegurança, acho que ela é legítima na medida em que algo aparentemente novo para a maioria das pessoas, elas precisam se apropriar de alguns conhecimentos básicos sobre isso. Até aí, ok, né? O que eu acho é que há, junto com isso, duas coisas. Um fetiche, não de todos, né, mas de uma parte em relação à tecnologia, como se a tecnologia fosse a grande salvação de tudo, e aí eu acho que há uma certa incompreensão, eu não sei, assim, me desculpem, mas assim, eu estou falando bem abertamente do que eu penso, que uma certa incompreensão do que vem a ser a tecnologia, porque tecnologia são modos de fazer, né? E a gente usa modos de fazer na sala de aula o tempo todo, presencial, né? A gente faz isso o tempo todo, a gente usa tecnologias o tempo todo, né? Então, esses modos de fazer estão presentes com a gente.
mais ainda, a universidade produz modos de fazer, produz tecnologias, né? As práticas na universidade produzem tecnologia. Mas acho que há um certo fetiche aí dessas tecnologias digitais e das tecnologias de informação e comunicação, de uma maneira mais específica, de como elas podem potencializar algumas relações. E aí eu acho que esse fetiche acaba se assentando numa ideia falsa de proximidade, né? De que é a tecnologia que cria o mecanismo da proximidade, né? Então, porque eu estou conectada com todo mundo, então logo eu estou próxima de todo mundo. E não funciona bem assim, né? A gente sabe disso, né? Eu lembro de experiências da época que eu coordenava o curso. Era muito interessante, porque vocês veem, sempre tem algum aprendizado, né? A gente tinha as aulas e tal, mas, assim, o grande lance nesse período era quando eu visitava os polos. Era uma festa, era uma coisa impressionante, né? E eu tinha esse hábito, eu queria conhecer as pessoas, né? De carne e osso, né? Queria abraçar eles, conhecê-los. Então, vez por outra, 15 em 15 dias, eu ia num polo conhecer aqueles alunos que estavam lá. E era um momento muito maluco, gente. Era assim, parecia que eu estava chegando alguém muito especial no polo, e eles ficavam muito felizes então esse contato mudava toda a nossa relação, absolutamente toda, né? Eu fui aprendendo muito nesse contato físico, né? Físico. Eu passei a entender por que as formaturas, por exemplo, tinham tanta importância e porque eles queriam que eu fosse presencialmente nas formaturas. Não bastava o videozinho gravado dizendo boa formatura, tal. Tinha que ir nos polos, né? Tinha que ver as famílias, tinha que estar junto com elas, né? Então, a tecnologia ela ajuda em muitas situações, como está nos ajudando agora, obviamente, o uso das tecnologias de informação e da comunicação. A gente consegue fazer uma reunião dessas, isso é bom, então, é um uso bacana que a gente está fazendo, mas ela não substitui as relações interpessoais, ela não substitui as percepções que a gente tem, né, e as trocas que a gente é capaz de fazer quando a gente tem o contato direto com essas pessoas, né, quando a gente convive com elas, né. Então, acho que é uma coisa meio fetichizada assim, e não é à toa, né, porque é um processo, esse fetiche da tecnologia é produzido e reproduzido todos os dias, né. Em relação ao OAB, eu não tenho nenhum grande conhecimento sobre a OAB, não. Tive uma experiência rápida com o OAB, num curso de especialização da Unifesp, que eu ajudei a construir via OAB, que era um curso de formação de professores na área da filosofia, e que depois eu fui professora desse curso, inclusive. E a estrutura de pagamento da OAB, mesmo para os professores da casa, das instituições públicas federais, até aquele período, eu imagino que continue assim, é por bolsa de estudo, né? Ou seja, eu me lembro que eu recebia uma bolsa de R$ 1.400, alguma coisa assim, para desenvolver minhas atividades no curso, e os outros professores também, né? Inclusive os professores da própria Unifesp, né? Ou seja, é um grau de precarização do trabalho incrível, certo? Porque você vai acoplando ali bolsa de estudo, não tem nenhum benefício trabalhista, nada, né? Aquilo não incorpora seu salário, absolutamente nada. Então, está dada aí a flexibilização dos direitos trabalhistas, né? Ou seja, a bolsa virou uma forma de se pagar algo que deveria ser incorporado ao salário, que tem a ver com atividade docente. E é muito maluco como esses mecanismos de gestão criam uma situação que é sedutora, né? Porque, por um lado, parece que é um dinheiro a mais, né? Ou seja, você tem o seu salário, as 40 horas, e pode receber uma bolsa para fazer determinada atividade. Aparentemente é bem vantajoso, né? Só que a médio e longo prazo isso significa perda de direitos, né? Significa não realização de concurso, né? Significa enxugamento de docentes, né? Significa avanço da precariedade do trabalho. Obrigada, Luci. O Carlos Eduardo Ribeiro está se inscrevendo.
para falar, não sei se tem. Cadu. Oi, Luci. Oi, Cadu. Tudo bem? Tudo. Vocês me ouvem? Ouço. Obrigado pela fala, Luci, Danusa e Suzy, obrigado pelo curso, por esses encontros, enfim, é um prazer poder realmente compartilhar assuntos tão importantes e que a gente não encontra momento e fórum específico para essa discussão. Esse último ponto que você trouxe, Luci, sobre a questão da precarização do trabalho, eu estou aqui com uma questão, mas você já comentou, e aí eu gostaria de um comentário seu, ou então saber se você tem alguma hipótese que nos explique essa adesão tão imediata e tão maciça das universidades públicas ao ensino à distância, à medida que me parece completamente evidente que esse passo que nós estamos dando é exatamente isso que você coloca em relação à bolsa na OAB, né? Eu fui tutor desse curso que você coordenou, né? E, de fato, isso como uma espécie de prêmio ao revés, né? Porque, no fundo, a longo prazo, eu não diria nem a longo prazo, eu diria, de um ponto de vista subjetivo, ele convence de que isso é a melhor coisa a ser feita no momento, né? Por que essa adesão ocorreu de um modo tão imediato nas universidades públicas? Por parte dos docentes, eu vejo a Universidade Federal da ABC extremamente entusiasmada com o oferecimento de praticamente o quadrimestre regular, né? Eu gostaria muito de um comentário seu, se você tem alguma hipótese, por que isso está ocorrendo desse modo? Quer dizer, me parece muito evidente que nós damos um passo irreversível aqui, né? Irreversível porque, nesse sentido que você traz mesmo, quer dizer, é um momento que talvez a gente não consiga mais reverter essas relações de trabalho que vão se mostrando permanentes no modo de fazer do professor, que vira conteudista ou vira tutor, ou, na melhor das hipóteses, né, porque nesse caso, nesse momento da pandemia, que é uma espécie de justificativa absoluta para tudo, né, realmente a boiada passa, na melhor das hipóteses, nós somos ou uma coisa ou outra. Nesse momento, nós somos as duas, né? Estamos fazendo videoaula, muita gente entusiasmada com a tecnologia, com uma espécie de fetiche, né? Enfim, gostaria de um comentário seu, porque eu estou espantado. Cadu, bom lhe ver. Eu acho que a gente está batendo papo mesmo, né? Assim, estamos especulando a partir das nossas observações, né? Eu lembro que quando começou o ensino remoto, na rede estadual de ensino, eu tenho uma ex-aluna que é uma pessoa muito querida, é uma amiga minha, e eu lembro dela me ligar agora, durante a pandemia, horrorizada, dizendo que para eu entrar lá no Facebook, na página da Central de Mídias e olhar os comentários que tinham, que os professores estavam achando maravilhoso, gravar coisa, papapá. E ela estava brava com isso, né? Como eles podem achar tudo isso? Papapá. Eu dizia, calma, né? Espera, porque esse é o primeiro contato, é uma novidade, né? Então as pessoas se empolgam, né? E acham que é simples, né? Que vai ser bom, tal. E aos poucos elas vão descobrindo como essa forma de trabalhar intensifica o trabalho, esvazia o sentido dele, vai criando uma série de outras limitações, né? Pelo menos uma parcela vai se dando conta disso, né? Hoje a gente já acha com muita facilidade uma parcela grande dos professores da rede estadual de ensino bastante descontentes com isso, né? No caso deles, né, aconteceu uma situação que eu acho que nem todos se deram conta ainda, mas eles foram praticamente todos transformados em professores auxiliares, né, ou tutores, né, porque se criou um grupo, sei lá, de algumas dezenas de professores que gravam as aulas e eles ficaram com a responsabilidade de fazer a chamada intermediação, né? Então, o processo de precarização que é objetiva e subjetiva está dado. Tem precarização só objetiva, salarial, contratual, né? A precarização também opera no sentido subjetivo, né? Do sentido do trabalho, né? Da incoerência entre o que você defende enquanto seu ofício e aquilo que você se vê obrigado a fazer,
né, em função do contexto que é ali colocado, o medo de perder o emprego, o medo de errar, enfim, todo o processo de precarização é objetivo e subjetivo. Então, acho que uma das coisas é uma certa empolgação inicial que tem a ver com o uso de alguns instrumentos, de alguns recursos que não se conhecia, e a novidade disso. Mas eu acho que o avanço do ensino à distância ou remoto na universidade pública, ele tem a ver também com uma outra coisa maior, entendeu? Que tem a ver com o contexto que a gente vive. Nós vivemos num contexto de muita fragilidade, de muito ataque à universidade pública. É muito contraditório isso que eu estou dizendo, Cadu, porque ceder não quer dizer se fortalecer, né? Ao contrário, acho que a gente vai se fragilizar mais ainda, né? Ou seja, a gente abriu uma porta que a gente vai ter dificuldade de travar ela depois. Então, não necessariamente a gente está numa situação melhor cedendo, né? Mas o ceder aí, eu tenho a impressão que tem muito a ver com essa fragilidade. A universidade vem sendo atacada, né, constantemente, né, por esse governo, né, o tempo todo, e o ataque que se faz a ela, que se começou, inclusive, a fazer a ela nesse contexto da pandemia, de que esses professores ou esses servidores públicos não estavam fazendo nada, né? Enquanto alguns estavam na linha de frente, etc., né, uma parcela dos servidores públicos tinham ficado em casa e estavam sem trabalhar, né? Então, acho que há um componente de pressão aí que tem a ver com essa fragilização a qual a gente está submetido tem quase um sentido moral, entendeu? De ter se sentir na obrigação de fazer algo como forma de justificar que está fazendo algo, dado o tamanho ataque que a gente vem sofrendo. E eu acho que tem um terceiro componente, que é de desconhecimento mesmo. As pessoas não sabem o que é o projeto EAD e o impacto que ele passa a ter. Então, é aquilo que eu comentei, acho que numa outra reunião que eu estava, de que parece, o mecanismo é tipo esse que você comentou da bolsa. Né? Num primeiro momento parece tão legal, né? Tão bom, né? Você está recebendo uma bolsa a mais, além do seu salário, olha que bacana. Né? E, veja, a gente pode aplicar a mesma coisa na situação das tutorias, né? Ou dos professores auxiliares. Num primeiro momento parece tão legal, né? Você tem uma turma de 100 alunos lá, 50 que sejam, numa sala virtual, você está quase enlouquecendo, porque o EAD ele tem um componente de que o atendimento ao estudante ele se individualiza. Né? Quando você dá aula no ensino presencial, você entra na sala de aula e você dá todos os recados que tem que dar, você conversa com as pessoas ali, e se você quiser não criar nenhum WhatsApp, que eu, por exemplo, não crio WhatsApp com turma de que eu dou aula, né? Se não quiser criar nenhum WhatsApp, ou eventualmente só responder um e-mail, etc., tudo bem. Por quê? Porque na semana seguinte você vai encontrar todo mundo e vão estar todos juntos ali, você pode falar com todos eles o que está acontecendo. O EAD, ele institui, pela própria dinâmica que ele tem, uma relação que é individualizada. Então, você passa a atender as pessoas de uma maneira muito individualizada. Isso gera um grau de intensidade do trabalho e de aumento de produtividade do trabalho que as pessoas só vão se dar conta depois, né? E, obviamente, que num contexto desse, passa a ser muito bem-vindo a figura do professor auxiliar, do professor tutor, porque, afinal de contas, ele vai te livrar de determinadas atividades que você teria que fazer. Mas é aquilo, é um tiro no pé, né? É a vantagem que se converte em desvantagem rapidamente, né? Porque na medida em que você vai deixando essas coisas serem incorporadas, você vai criando uma divisão do trabalho da atividade, no interior da atividade docente, que a precariza, a desqualifica enquanto atividade, né? A desvaloriza, né? E que vai incidir depois, inclusive, no desemprego estrutural, nos salários, nos direitos, etc. Lucy, eu poderia colocar uma questão, então? Eu vou aguardar ver se mais alguém se anima aí, mas eu queria conversar com você sobre, vamos dizer, agora nós estamos nesse contexto que muitos de nós, né, vamos atuar
nesse ensino não presencial, né? Se a gente podia, e você falou um pouquinho dessa questão, como a gente acaba comprando o modelo EAD e abandonando o nosso ofício, né, de professora, né? Então, eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho de se a gente pode pensar alguns parâmetros, pensar. Você tem conversado até com a gente, falado sobre premissas para a construção de um trabalho alternativo. Se você podia, talvez, conversar com a gente um pouquinho sobre esse aspecto que eu achei bastante interessante em algumas outras conversas, né? Então, nesse contexto que a gente está, como nós que estamos querendo trabalhar nessa perspectiva de exercer o nosso ofício, podemos pensar em algumas premissas, alguns parâmetros, talvez. Eu acho que uma das premissas, Danusa, como o cerne, um dos cernes da questão, é a questão, está relacionada à massificação do ensino, né? Eu acho que uma das questões que deveriam ser fundamentais para nós é a cobrança de que isso não ocorra, entendeu? As turmas enormes, com presença de divisão do trabalho docente, com a figura do tutor, a gente teria que evitar isso ao máximo possível, né? Ou seja, se é uma situação excepcional, a atitude diante da ação, da situação excepcional é a excepcionalidade, ou seja, a gente não vai converter nada em EAD se a gente não consegue atender 50 no ensino remoto, a gente não vai atender 50, vai ter salas de 10, de 15, porque isso que é possível para o professor, sem que ele tenha que desmembrar o seu trabalho, sem que ele tenha que ampliar as condições de precariedade da atividade docente e da relação docente-discente. Eu acho que uma das premissas é essa. Acho que a outra premissa é pensar em formas de desenvolver esse processo que fujam dos modelinhos propostos pelos projetos EAD, né? Ou seja, tem várias formas de se pensar a relação professor-aluno, inclusive do ponto de vista de atividades, né? Que não seja essa perspectiva de que você tem que ficar necessariamente estabelecendo tempo para que tudo seja feito, formas de relação professor-aluno que necessariamente tenham a ver com os encontros virtuais, etc. Então, abrir possibilidades de troca de experiências entre os professores para ver como que, neste contexto específico, algumas práticas docentes que foram desenvolvidas por alguns podem ser úteis para outros, sem necessariamente criar padrões de procedimento de como lidar com esse estudante, né? O EAD tende a padronizar todos esses processos, apesar de ter um discurso de diversificação, de criatividade, etc. Os processos tendem a ser bastante padronizados. Eu, pessoalmente, tenho defendido de que a gente devia privilegiar, nesse momento, ações de extensão e de pesquisa, né? E diminuir o ritmo da oferta de ensino, ou seja, onde tem que oferecer. A UFABC, por exemplo, já deliberou que vai oferecer ensino remoto, mas que não seja uma oferta no quadro de uma normalidade que não existe. Não há nenhum contexto de normalidade, né? Se a gente quer ofertar algo que tenha qualidade, algo que não seja massificado, que não insira dentro do processo da prática da universidade elementos que são elementos do ensino à distância, ou seja, que a gente não passe a contar com figuras de tutor ou coisa do estilo. A gente vai ter que diminuir a quantidade de oferta dessas disciplinas, porque a gente vai ter que ter turmas muito pequenas para que o professor possa desempenhar seu ofício de maneira adequada e, inclusive, ter tempo para trocar experiências com os outros professores e constituir sua prática docente junto com seus estudantes num período que é um período de excepcionalidade, inclusive do ponto de vista da saúde de todo mundo. Não sei se eu dei conta de comentar o que você me pediu, Danusa. Obrigada, Lucia. Acho que você contemplou, sim.
Gente, mais alguma questão, algum comentário? Luci, lá no começo da sua fala, o Genilson fez um comentário que eu queria compartilhar, talvez você possa comentar. Ele falou sobre o contexto social em que o aluno, né, do ensino superior, eu entendi aqui, está, vamos dizer assim, inserido. Então, ele vai falar, tem todo um contexto social envolvido, além da tecnologia, né, o acesso à tecnologia, deve-se pensar no ambiente familiar disponível para a prática do ensino domiciliar. Talvez você pudesse elaborar um pouquinho, comentar em cima disso. É uma coisa impressionante, né? Essa coisa das desigualdades, né, sociais. Eu tenho a impressão que, às vezes, na universidade, mais na universidade, no último período, a gente entrou numa espécie de redoma, né? Nós vivenciamos dentro da universidade pública e as privadas de uma forma diferente, mas as públicas muito fortemente um processo de forçar, de batalhar, brigar pela inclusão, né? O movimento estudantil se organizou, os coletivos, enfim, diversos segmentos se mobilizaram, e a universidade pública vivenciou efetivamente um processo de maior inclusão. Então, você tem, eu lembro quando eu dava aula na Federal do ABC, era muito evidente isso, né? A presença dos diferentes segmentos ali na sala de aula, o que é muito bom, né? O que força, inclusive, o debate entre os professores, a busca por uma outra formação, enfim, é muito interessante, por incorporar questões que não eram tratadas antes em sala de aula, etc. Mas eu tenho a impressão, e eu estou aqui falando de maneira livre também com vocês, de que essa situação, essa presença mais forte que a gente observou, né, vivenciou, criou uma certa sensação de que as questões relativas à desigualdade estavam resolvidas, né? Ou, se não estavam resolvidas, estavam num caminho de se resolver. E as coisas são muito mais complexas e profundas do que isso, né? Porque, na verdade, a gente tinha ali tratado de parte do problema, mas o problema, como é estrutural, né, tem a ver com questões estruturais da sociedade, ele se mantém. Então, você tem, como o Genilson colocou, um contexto no qual esse mesmo estudante que estava ali na universidade, no ensino presencial, assistindo suas aulas e, de alguma forma, conseguindo participar, ele não tem as condições adequadas de desenvolver esse ensino, muitas vezes, essa relação de estudo, na sua casa, onde ele não tem acesso a um computador, onde ele não tem uma sala onde ele possa reservadamente estudar, onde ele não tem nenhum recurso, onde ele tem que cuidar de algum parente doente, ou ele tem crianças correndo pela sala, ou enfim, ele tem que dividir espaços com irmãos, etc. Então, esse elemento da desigualdade, muitas vezes oculta dentro da universidade, ou seja, no cotidiano da universidade, com esse processo da pandemia, veio à tona, né? Esse é algo interessante, porque a gente vai ter, por exemplo, situações como a lá da Federal do Acre, onde a gente tem uma parcela muito grande de estudantes, não é pequena, é algo muito considerável, que o único acesso que tem à internet é quando estão dentro da universidade. Ou seja, por quê? Porque dentro da universidade tem Wi-Fi, e aí eles acessam gratuitamente a universidade. Fora da universidade, não tem nenhum acesso à internet. Quando tem, é muito raramente por um aparelho pré-pago. E mais, não tem computador. Todo o acesso de leitura a textos, de qualquer material, é feito por meio do celular. Imagina o que é você estudar, ler texto por um celular, né? Ou seja, que dificuldade isso tem em relação a quem tem um equipamento adequado em casa para poder desenvolver seus estudos, pesquisar e desenvolver seus estudos. Então, esse conjunto de desigualdades que envolve, inclusive, o acesso à alimentação, né? No início desse semestre, comecei a dar aula, e eu lembro que eu perguntei para uma das estudantes que estavam numa das salas que eu dava aula,
por que ela tinha acabado de fazer um curso de fisioterapia e agora estava matriculado em um curso de licenciatura na área das ciências humanas. E que legal que era aquilo, né? De ela estar ali. Depois, no final da aula, ela me chamou no canto e me explicou por que ela estava ali. Ela disse que gostava de estudar, mas que a razão principal dela estar ali é de que ela tinha acabado de terminar o curso de fisioterapia dela e que ela, ao se matricular num outro curso, e é por isso ela tinha escolhido a área de humanas, ela tinha possibilidade de tomar café da manhã e almoçar na universidade. Né? E isso ela só poderia pagar meia passagem de ônibus. E isso facilitava a vida dela, porque ela não tinha emprego ainda fixo e fazia poucos atendimentos de fisioterapia. Então, essa a condição de boa parte dos estudantes no ensino superior, ou seja, a inclusão que foi feita de uma parcela desses estudantes, ainda que de uma maneira limitada, mas uma parcela entrou na universidade pública, isso é muito bom, ela não conseguiu, e não conseguiria, porque não é só a universidade que vai resolver isso, dar conta de desigualdades que são estruturais, né, e que permanecem, e que se evidenciaram agora. E que quando a gente discute que o ensino remoto, o ensino à distância, é um problema nesse sentido, é porque se tende, nesse contexto, a aprofundá-los. Luci, muito obrigada. Tem alguns comentários aqui. A Ana Gabriela de Souza Cial falou que é a mesma nossa mesma situação, professora na UFERSA, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ela também complementou que está bem preocupada, teremos que retomar as aulas remotamente, faço parte de um curso de licenciatura em Educação do Campo, em nossa universidade, que é rural, de uma enquete realizada, sequer 30% dos alunos puderam responder. Os 70% não têm acesso à internet, computador, ou algum meio que pudesse ter acessado essa enquete. Então, é isso, e o Genilson agradeceu. Muito obrigada. Eu acho que a gente já está avançando aqui na hora, não sei se, Luci, você quer falar algumas palavras finais para a gente, para concluir. Eu quero agradecer, dizer que esse debate é um debate bastante complexo, né? Que não sei se eu consegui dar conta de colocar questões centrais que eu queria colocar, mas que, enfim, não acho que termine hoje. A gente tem que, eu acho que ele tem que fazer parte do nosso cotidiano, até porque a gente tem esse desafio, né? Que é, por um lado, num contexto de pandemia, não manter a universidade próxima da comunidade externa, isso a gente precisa fazer, né? Ou seja, essa referência, o sentido de existência da universidade, né? Ele também está ligado à comunidade que ele atende, né? A gente tem que manter, de alguma forma, a atenção aos nossos estudantes e, ao mesmo tempo, a gente tem que se confrontar com o avanço de um projeto de educação que vai contra o sentido de educação que a gente defende. Então, a gente está aí no meio de uma situação que não é fácil, não, né? Mas que a gente só vai ter como construir alternativas a ela coletivamente, né? É a nossa discussão coletiva que vai ser capaz de criar caminhos para a gente. Desde que a gente tenha claro que modelo de universidade que a gente quer, pública, gratuita, de qualidade, para todos e todas, né, emancipatória, né, fundadora do pensamento crítico. É isso. De resto, só agradecer. Eu, em nome da comissão organizadora, eu agradeço, né, sua participação, Luci. Acho que é um ótimo ponto de partida, é essencial a gente começar por essa discussão do projeto EAD, né, para ter uma reflexão mais profunda nos outros aspectos que a gente vai estar discutindo aí ao longo desse semestre aí, né, até novembro, no nosso ciclo de ações, e amanhã, então, convidando todos e todas, a gente vai ter continuidade com essa discussão, com uma fala do professor Sérgio Amadeu, né, sobre o uso privado de dados públicos, que também é uma questão muito importante quando a gente está entrando nesse novo cenário aí, né? Novo velho, entre aspas. Danusa, deixa eu te pedir um favor, eu queria, se alguém pudesse, porque eu acabei não acompanhando, eu queria que se vocês pudessem copiar o chat para mim, para eu ler,
o que que as pessoas postaram? Sim, eu tentei ler, vai ser gravado, tá? Quando a gente grava, gera uma transcrição automaticamente também do chat e a gente manda para você, sim. Obrigada, viu? Obrigada. Então, queria te agradecer muito mesmo e continuamos nos falando aí, todos e todas, você em particular. Tá bom. Um beijão para todos e todas. Tá, gente. Obrigada.